Olá, minha gente, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Papo de Redação desta segunda-feira. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição aqui trazendo as principais notícias dessas últimas horas aqui em Roraima. Você pode participar pelo nosso zap da redação, o 999715300, onde você pode enviar suas sugestões de matérias ou de entrevistas para a gente, além, é claro, da nossa seção de comentários no canal da Folha no YouTube aberta para você. Bem, gente, hoje temos notícias de política e polícia, né? Na política temos aí a audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa de Roraima para falar sobre a exploração de petróleo aqui em Roraima. Vamos trazer algumas notícias possivelmente recheadas de grande expectativa para o nosso estado de Roraima a respeito desse tema, a respeito do desenvolvimento econômico do estado de Roraima. Tem também aqui notícias, ou melhor, as últimas notícias a respeito da guerra entre Catarina Guerra e Nicolete, para que um ou outro, ou ela ou ele, seja um candidato ou candidata a prefeito ou prefeita de Boa Vista pela União Brasil. E fique conosco aí para saber em que pé está essa questão, né? E as notícias de polícia com Marília Mesquita, e aproveito até para anunciar aqui a presença da Marília Mesquita no nosso podcast. Seja muito bem-vinda, Marília. Oi, Lucas, oi para você que está nos acompanhando, uma excelente semana, segunda-feira, né? Que essa semana aí seja uma semana bastante abençoada e tranquila. Pois é. Na verdade, tranquilo não está sendo não, né? Não, né? As eleições estão começando, então agora é que a gente vai começar a trabalhar bastante, mas que seja aí uma semana bastante produtiva para todos nós, que sejamos aí bastante abençoados. Com certeza, Marília, vamos lá e vamos trazer as notícias do dia para os nossos ouvintes, internautas, leitores, né? Vamos começar aqui, antes de a gente falar de polícia, vamos falar de política, né? Porque a Assembleia Legislativa de Roraima realizou hoje uma audiência pública para discutir a exploração de petróleo na bacia sedimentar do Tacutu aqui no estado de Roraima, gente. E durante esse evento, a gerente de projeto da Secretaria Executiva do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Moara Menta Giasson, estimou que até o início de outubro, o Grupo Interministerial de Trabalho, que foi formado lá em dezembro de 2023, para falar sobre essas questões envolvendo aí a exploração de petróleo na bacia do Tacutu, esse grupo vai finalizar os estudos para viabilizar a disponibilização desses blocos de petróleo da região para a Agência Nacional de Petróleo incluí-los em sua oferta permanente por meio dos leilões que eles costumam fazer, né? Esse encontro, né, essa audiência pública contou aí com a presença de políticos locais, como os deputados federais Gabriel Mota, do Republicanos de Roraima, a Helena Lima, do MDB de Roraima, além de deputados estaduais como o presidente da reunião, Gabriel Picanso, do Republicanos, representantes da ANP, Agência Nacional de Petróleo, da Petrobras, do Ministério de Minas e Energia, das Universidades Federal de Roraima e Estadual de Roraima, geólogos, empresários, cidadãos locais também participaram dessa reunião. E a Moara, do Ministério de Minas e Energia, ressaltou a legislação ambiental consolidada sobre o assunto e que a região a ser explorada tem proximidades com territórios indígenas, um bloco sobreposto à área de lavrado e uma sobreposição na área urbana de Boa Vista. E ela falou que essas questões não são impedimentos para poder avançar com esse tema. E o que o Ministério de Minas do Meio Ambiente, na verdade, vai fazer avaliar se há uma necessidade de algum recorte mais aprofundado, verificar essas distâncias entre esses territórios, né, para aí sim encaminhar para o Ministério de Minas e Energia e a ANP as propostas do Ministério do Meio Ambiente. E ela falou sobre essa previsão de terminar esse trabalho, esse estudo, né, aprofundado sobre essa questão para o final de setembro ou até para o início de outubro. E ela falou que o Ministério de Minas, o Ministério do Meio Ambiente tem em mente, considerado de forma muito séria, a necessidade do edital de colocar esses blocos de petróleo em disponibilidade em oferta permanente. E que o Ministério não quer atrasar de forma alguma e ser impeditivo para que esse edital do petróleo seja colocado na praça já com esses blocos terrestres, que são prioridades para o Ministério de Minas e Energia e também para a própria ANP.
E aí tem algumas falas interessantes, como o presidente da FEMAR, Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Glicério Fernandes, que afirmou que após esse leilão, o Estado vai dar a celeridade máxima para, então, conceder as licenças necessárias para possibilitar essa questão, né? O coordenador-geral de dados e informações de exploração e produção do Ministério de Minas e Energia, Diogo Santos Baleiro, afirmou que a pasta está empenhada em fazer o petróleo se tornar realidade aqui em Roraima. O gerente-geral de potencial exploratório e negócios da Petrobras, Juliano Chica, na verdade, defendeu a necessidade de se fazer novas pesquisas, uma vez que as últimas foram realizadas pela empresa na década de 80, né? Tem também aqui a informação do professor de geologia da UFRR, o Vladimir de Souza, que defendeu recursos para fomentar novas pesquisas sobre a exploração de petróleo no estado. Ele também pediu apoio a um projeto para mudar a distribuição de investimentos em pesquisa de petróleo e gás natural para Roraima. O Gabriel Mota, que foi o deputado federal que realizou essa audiência pública lá em Brasília, lembrou que a discussão sobre o tema parecia impossível 1 ano e meio atrás. Ele defendeu o petróleo como uma nova matriz econômica do estado e disse acreditar que Roraima vai seguir o exemplo da Guiana, porque o Gabriel Mota ressaltou aí, por exemplo, que na Guiana recebeu em 2023 mais de 8 bilhões de dólares em royalties de empresas de gigantes desse ramo, né? E se a gente calcular a nível de Roraima, segundo ele, são quase 5 vezes o orçamento anual do estado. O deputado federal também disse que Roraima pode se tornar uma Dubai do Brasil. E o deputado estadual Gabriel Picanço, por sua vez, disse que Roraima mora na maior riqueza do mundo, né? No menor pedaço de terra, que é o próprio estado, que está adormecido sobre esse assunto. E defendeu também que a gente precisa tirar esses grandes potenciais econômicos minerais que estão aqui em Roraima para que a nossa população seja contemplada e assistida com as riquezas minerais. Então, essas são algumas das informações relevantes que foram passadas nessa audiência pública realizada hoje pela Assembleia Legislativa de Roraima, que contou com políticos, contou com empresários, né? Enfim, todos a população, inclusive, né? Pessoas interessadas a respeito desse tema, e a gente vai com certeza acompanhar o avanço dessa discussão. Bem, vou falar aqui com a Marília Mesquita, porque ela tem as notícias de polícia. Foi um final de semana muito carregado, né, Marília, de informações, de mortes, inclusive, infelizmente. E queria que você falasse um pouco sobre como é que foi esse final de semana, resumidamente, né, com destaque aí para algumas notícias que a gente pode trazer aqui. Lucas, nós tivemos 3 destaques aí esse final de semana, onde nós tivemos uma tentativa de homicídio e 2 vítimas de afogamento. Sim. Vamos começar pela tentativa de homicídio, onde foi um caso assim bastante revoltante, Sim. chocante, porque o pedreiro VIRS, de 28 anos, ele ateou fogo na ex-mulher, uma mulher de 22 anos, e na residência da vítima, nesse final de semana, na Vila São José, no município do Cantá. O motivo seria por não aceitar o fim do relacionamento. Além da mulher, os 3 filhos do ex-casal e a mãe da vítima estavam na residência no momento do incêndio. Quando os policiais da 4ª Cipifron chegaram ao posto de saúde da região, encontraram a vítima e um irmão dela de 12 anos com queimaduras no corpo e recebendo os primeiros socorros da equipe médica. Essa mulher, Lucas, ela teve 40% do seu corpo queimado. Gente, pelo amor de Ela Deus. teve queimaduras por todo o corpo e o menino teve ferimentos na barriga, braços e pernas. Eles precisaram ser removidos aqui para Boa Vista. A mulher contou que havia acabado de tomar banho e estava se vestindo quando o pedreiro apareceu de maneira inesperada ao lado da janela que estava aberta, jogou gasolina sobre o corpo dela e em seguida acendeu um fósforo. A gasolina
também atingiu o menino de 12 anos e os objetos da residência, que rapidamente começaram a pegar fogo. Ainda segundo a vítima, após atear fogo nela, o homem ainda a segurou e a empurrou para locais onde o fogo estava em grandes proporções. Segundo ela, a intenção dele era matar todos que estavam no local. A mulher só conseguiu se desvencilhar do infrator quando o padrasto dela chegou e entrou em luta corporal com o pedreiro, e depois de alguns minutos agarrados, o infrator conseguiu se soltar e saiu correndo pelos fundos do imóvel. O padrasto da mulher, então, ele começou ali uma luta, né? Para retirar ali todas as pessoas que estavam ainda no interior da residência, sendo 3 crianças que são filhos do ex-casal e uma idosa que é a mãe dessa mulher. A casa ficou completamente destruída e 2 cachorros da família morreram no incêndio, pois não deu tempo de serem retirados e não conseguiram sair. A vítima contou ainda que o infrator não aceita o fim do relacionamento, que já ocorreu aí há 6 meses. 2 viaturas da Polícia Militar fizeram diligências na região e nas vicinais para localizar esse pedreiro, mas sem sucesso. Esse caso foi apresentado na Delegacia de Polícia do município para as providências cabíveis. E essa família perdeu tudo, a casa ficou completamente destruída e amigos dessa família estão fazendo aí arrecadação de roupas e alimentos para ajudar aí essa família que perdeu tudo por culpa de um homem que não aceita o fim do relacionamento. Né? Marília, eu vou aqui quebrar um pouco o protocolo, né? Porque existiram várias testemunhas a respeito desse crime, né? Qual é o nome desse rapaz para a gente divulgar aqui e tentar ajudar a polícia a localizá-lo? O nome dele é o Victor Isidro Rodrigues de Souza. Victor Isidro Rodrigues de Souza, ele é pedreiro, tem 28 anos e até o momento ele não foi localizado, então ele segue foragido. Gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, a gente, logo no mês que a gente está aqui falando todo dia praticamente sobre violência contra a mulher, né? Eu acho que de uma forma totalmente anormal, não é porque a gente está no mês de Lei Maria da Penha que a gente está, como eu posso dizer, potencializando as notícias. Na verdade, está acontecendo e a gente está divulgando, né? E infelizmente isso é uma grande realidade que as pessoas, tanto as autoridades como também os candidatos agora estão concorrendo aí ao cargo, eles precisam acordar para poder a gente enfrentar esse problema de fato, né? Que é um problema muito sério. O estado de Roraima é um dos estados mais violentos para a mulher se viver, gente. Então, pelo amor de Deus, todo o nosso repúdio e que a justiça possa fazer justiça, né? Fazer jus ao seu nome, aqui que a polícia possa investigar e conseguir prender esse rapaz, né? Esse rapaz que eu não vou nem falar a palavra não, né? Vou nem falar a palavra não, mas a gente revoltante. Não pode externar. Assim, esse foi um caso que mexeu bastante comigo. Claro, sempre me imagino. perguntam, como é para você fazer noticiar esses casos de estupro, de homicídio, você vê ali uma pessoa morta, toda esquartejada, por exemplo. E esse caso, ele mexeu muito comigo pelo fato desse homem ter incendiado a mulher, que é a mãe dos filhos dele, tacou fogo em tudo, ele queria matar mesmo, assim, pelo que a gente percebe é que ele queria matar todo mundo, a esposa, os filhos, a ex-sogra, e o peso que fica para essas crianças que fica naquela balança. Minha mãe teve o corpo, 40% do corpo queimado pelo meu pai, então... Um homem assim... monstro, né? Um monstro, um louco, que eu espero do fundo da minha alma que a polícia prenda logo esse homem para que ele cumpra uma pena, para que ele seja preso e pague por esse crime, porque isso realmente é um absurdo, uma mulher ser queimada por um homem que não aceita o fim do relacionamento. Então, repita o nome desse monstro aí. Victor Isidro Rodrigues de Souza. Decorei o nome dele. Victor Isidro Rodrigues de Souza. Se você tem informações sobre esse rapaz, se você porventura conhece, né? Se você teve acesso a alguma foto, por favor, ajude a polícia a localizar esse rapaz. Diz que 190 para ajudar a polícia a localizar esse rapaz, que ele responda, paga pelo que ele fez, né?
pela desastre, pela maldade, crueldade, né? E certamente, né, destruindo o futuro até de crianças, inclusive, infelizmente. Dos próprios filhos. Dos próprios filhos, né, em ter destruído completamente uma casa, um lar. Marília, tem também outros casos, né, de mortes, infelizmente, também. Fala pra gente as outras notícias que impactaram a gente no nosso final de semana. Lucas, durante um passeio de caiaque pelo rio Cauamé, na altura do banho da Cachoeirinha, um homem encontrou um cadáver nas margens do rio e esse caso aconteceu no sábado, dia 17. Até o momento, a vítima não foi identificada. Essa vítima, ela vestiu uma bermuda preta e possui uma tatuagem de rosa no dorso da mão. O Instituto Médico Legal, IML, aguarda familiares para a identificação. O instituto ele fica localizado na Avenida Venezuela, 2883, no bairro Liberdade. Então, até o momento, ninguém compareceu ali para fazer o reconhecimento dessa vítima. Ok. De acordo com as informações da Polícia Militar, uma guarnição foi acionada por volta de meio-dia para atender a uma ocorrência em que o solicitante informou ter encontrado um cadáver no rio Cauamé. O solicitante relatou que trabalha em uma empresa de turismo e realizava uma remada de caiaque com um grupo de pessoas pelo rio Cauamé, no momento em que passava pelo rio, na altura do banho da Cachoeirinha, cerca de 200 metros à frente, e ele visualizou na margem oposta, do lado do Monte Cristo, o corpo de um homem preso em algumas galhadas. O corpo estava inchado e com a face virada para a água e já em estado aí de decomposição. Diante das informações, o Corpo de Bombeiros foi acionado e aí, para facilitar a logística da missão, a equipe dos bombeiros se deslocou de barco pelo banho do Caranã e conseguiu localizar o cadáver, trazendo para a margem do mencionado banho. E aí também foram acionados aí a perícia e a Delegacia Geral de Homicídios, o IML, e esse corpo foi removido e levado aqui para o IML, onde aguarda aí para ser feita a liberação. Sim, sim. Teve também um afogamento, né, Marília? Isso, Lucas. Mais um afogamento sendo registrado nesse final de semana aqui no nosso estado. E dessa vez foi uma criança de apenas 5 anos de idade, que é o Arisson Henrique Pontes Mendes, que foi encontrado na tarde desse domingo, dia 18, em Rorainópolis. Essa criança, ela havia desaparecido às margens do rio Jauperi, na vicinal 16, com acesso pela Vila Nova Colina, onde passava o final de semana com a família. O Corpo de Bombeiros Militar informou que foi acionado para atender a ocorrência. O menino foi encontrado pelos familiares, já sem vida, por volta das 14 horas, bem próximo ao local de desaparecimento. Uma equipe de mergulhadores da 2ª Companhia de Rorainópolis acionou o Instituto de Medicina Legal, IML, para os devidos procedimentos. E, para finalizar, Marília, também temos informações aqui de um jovem que perdeu o controle do veículo e acabou caindo na ribanceira, né? Lá em Alto Alegre. Isso, foi um jovem de 26 anos que ele perdeu o controle de um veículo e caiu na ribanceira na RR 325, que liga Alto Alegre a Mucajaí na noite desse domingo, dia 18. Os policiais da 4ª Cipifron, eles foram acionados para prestar apoio ao SAMU. E quando a guarnição chegou ao local, constatou que o veículo, modelo Celta de cor prata, era conduzido por esse jovem que seguia sentido Vila Samaúma para Alto Alegre e após passar a curva que fica a cerca de 500 metros antes da ponte do rio Mucajaí, perdeu o controle da direção e caiu na ribanceira, na mata, ao lado direito da rodovia. O condutor ainda estava dentro do carro quando as equipes chegaram ao local e foi feita a retirada dele. Ele foi encaminhado ao hospital de Alto Alegre, onde recebeu os primeiros socorros, e aí, por conta da gravidade, ele foi removido aqui para Boa Vista, para o HGR, onde passou por exames mais específicos, e esse caso foi apresentado na Delegacia de Polícia de Alto Alegre. Ok, Marília, vamos esperar com que essa semana seja muito produtiva, como você falou, e que sejam de excelentes notícias, né? Isso, para começar, que o Victor
ele seja preso, Isso. seja localizado e preso, que se isso acontecer já vai ser Com certeza. uma notícia muito importante e necessária aqui nesse estado. Então fica aí para que as polícias, tanto a militar quanto a civil, que vai fazer aí toda a investigação, Claro. que trabalhem o mais rápido possível para que esse homem seja preso. Com certeza. Vamos trazer, se Deus quiser, amanhã essa boa notícia aqui. Marília, muito obrigado pela participação. Até uma próxima aqui. Tchau, Lucas. Tchau para você que está nos acompanhando e até a próxima. Muito bem, minha gente. Vamos aqui fazer um resuminho das últimas notícias, dos últimos acontecimentos envolvendo aí a guerra entre Nicolete e Catarina Guerra, para que um ou outra, melhor dizendo, né, seja candidato ou candidata à Prefeitura de Boa Vista pelo Partido União Brasil, né? Vamos começar pela primeira notícia do dia. Ontem nós noticiamos aqui na Folha de que a Rede Sustentabilidade, o partido da Joênia Wapichana, da Marina Silva, fez um pedido à Justiça Eleitoral para barrar a candidatura da Catarina Guerra à Prefeitura de Boa Vista. E hoje, a novidade que noticiamos é de que a rede desistiu desse pedido e no próprio processo, o advogado da rede, o Gustavo Hugo, disse que o Diretório Municipal discordou da propositura da ação e aí pediu a extinção dessa solicitação, né? Ele falou o seguinte, que ajuizou a ação acreditando que era uma linha programática da rede se posicionar contra as candidaturas de direita e fiscalizar o pleito eleitoral. O partido detém o poder e, por meio do que foi outorgado ao advogado, ele pediu a imediata desistência dessa ação. Inclusive, teve uma manifestação do presidente estadual da Federação PSOL-Rede, né? Até porque Rede e PSOL fazem uma federação, formam uma federação, e o presidente da federação, Raí Kleber Gomes, reforçou que essa ação foi um ato unilateral da rede, sem o devido consenso e deliberação das instâncias da aliança partidária, que, segundo ele, não vai se envolver em questões arbitrárias, desastrosas ou equivocadas de outros partidos, desde que este não venha a ferir os princípios da democracia e os direitos eleitorais, ainda mais quando se trata de uma ação que prejudicaria uma mulher. A ação de impugnação do registro de candidatura argumentava que o registro da Catarina foi realizado fora do prazo legal e que sua substituição ao nome de Nicolete para concorrer ao cargo não seguiu os trâmites legais. O Rede pedia, além da anulação do registro de candidatura da Catarina, a suspensão imediata da campanha dela até que o caso fosse julgado. Até então era o terceiro pedido dessa impugnação. A gente lembra que o Nicolete e o Novo também solicitaram a impugnação da Catarina Guerra, né? E outra novidade, gente, também sobre esse caso, é que a Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, também apresentou um pedido de impugnação da candidatura. E a gente lembra que estava falando da rede, né? Mas também a rede é o partido que forma a federação com o PSOL e também tem a candidatura do Lincoln Freire para a Prefeitura de Boa Vista, e também agora o PT, PCdoB e PV, que tem o candidato Mauro Nakashima, do PV, para a Prefeitura de Boa Vista, também apresentou um pedido de impugnação da deputada Catarina Guerra para a Prefeitura, né? E nessa ação, a presidente da Aliança Partidária, Tatiane Cassiano, defendeu a legalidade da Convenção Municipal do União Brasil, que confirmou a candidatura de Nicolete a prefeito, realizada lá no dia 3 de agosto e convocada 5 dias antes de sua realização. E segundo a Tatiane fala na própria ação, por razões subterrâneas e pouco republicanas, após a Convenção Municipal ter sido concluída e registrada, busca a impugnada, no caso a Catarina Guerra, por meios obtusos, alcançar aquilo que nem mesmo a urna de seus correligionários lhe permitiu se habilitar. E essa é a segunda novidade sobre esse caso. E a última novidade, minha gente, é que, em contra-ataque, né, a deputada estadual Catarina Guerra, que aí é uma das candidatas do União Brasil até então, né, ela, juntamente com a Comissão Municipal Interventora da sigla, né, lembrando que o Diretório Municipal do União Brasil está sob intervenção, né? O Nicolete foi afastado da direção. Então, tanto a Catarina quanto a comissão intervencionista formalizaram pedidos para o Tribunal Regional Eleitoral impedir a candidatura do deputado federal Nicolete do União Brasil. Em sua ação,
A parlamentar solicita a impugnação do demonstrativo de irregularidade dos atos partidários do partido ao alegar irregularidades praticadas pela Convenção Municipal, que aprovou por 11 votos a 6 o nome de Nicolete, uma convenção que foi anulada aí pela direção nacional do partido. Ela aponta que dos 17 votos válidos, 4 concedidos ao deputado foram irregulares, 3 por pessoas que já estavam desligadas da sigla e 1 por um filiado de domicílio eleitoral fora de Boa Vista. No pedido, Catarina também apontou descumprimentos de regras da direção nacional por parte do Diretório Municipal, até então presidido por Nicolete, como a resolução interna que exige que em capitais as candidaturas devem ter viabilidade mínima condicionadas à aprovação da direção nacional da sigla. E a outra regra que teria sido descumprida por Nicolete foi a decisão nacional que reconheceu a Catarina Guerra como a cumpridora desse requisito, se opondo aí ao nome do deputado como candidato. E nesse pedido é o seguinte: como a deputada Catarina Guerra obteve 6 dos 17 votos em convenção, isso por si só já afastaria a eleição de Nicolete ante a ausência de atingimento do quórum de deliberação referido, né? Isso a Catarina pontuou na sua petição, pedindo ainda a anulação da convenção, a citação de partidos coligados com a União Brasil, a citação do Nicolete, a notificação do Ministério Público Eleitoral e a anulação da convenção para prefeito, além da produção de todos os meios de prova. Agora, a Comissão Interventora do União Brasil, em seu pedido, além de endossar argumentos sobre o descumprimento de normas internas e reforçar a decisão que anulou a convenção municipal, alegou que os dirigentes que realizaram esse evento eram ligados ao deputado Nicolete diretamente e votaram conforme a orientação do deputado. O grupo pede a citação do candidato para apresentar defesa e a produção de provas por todos os meios, além do indeferimento da candidatura do parlamentar. Nós procuramos Nicolete e até o momento ele não enviou nenhuma resposta a respeito desse assunto. Então, seguimos aqui na cobertura das eleições municipais, né? Já começou aí o pontapé inicial da campanha eleitoral no último dia 16, sexta-feira. E a gente vai seguir acompanhando tanto essa guerra entre Nicolete e Catarina, como também outros assuntos a respeito de eleições municipais na capital e no interior. Então, minha gente, agradecer demais a sua companhia, em nome do Fabiano Lopes, agradecer a toda a nossa equipe que fez o nosso podcast Papo de Redação funcionar nesta segunda-feira. Aqui quem fala é o Lucas Luquezzi. Aproveito para pedir a você a seguir as nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no X e no YouTube, Rádio Folha BV no Instagram, Folha FM 100.3 no Facebook e no YouTube, e a minha rede social pessoal, @LucasLuquezzi, LuCKEZIE. Muito obrigado, minha gente. Voltamos amanhã, se Deus quiser, às 6 da tarde, com as principais notícias do dia.